Seja bem-vindo ao podcast Pedaços de Humanidade. Meu nome é Ângela Natel e aqui eu vou compartilhar um pouco daquilo que eu reflito, penso, escrevo e trago na minha pele, na minha alma, na minha história e na minha vida. Você é convidado a compartilhar, a ouvir e ouvir de novo essas mensagens que eu gravo com muito carinho para vocês. Responsabilidade profética. O mundo todo apavorado, tomando medidas, precaução, preocupado. Todos corremos risco. Não há ninguém ileso naturalmente. Apenas há alguns, uma verdadeira minoria, privilegiada, que pode se manter intacta, que pode cuidar dos seus. A maioria, os vulneráveis da sociedade, precisa correr atrás do pão, pois o pão, bem lembrou meu amigo Wellington, não é nosso de fato, é de quem serve ao Deus mercado. R$ 200 não pagam um quarto de uma cesta básica. E quem mais trabalha é quem menos ganha e mais se arrisca nessa pandemia. Muitos desempregados, muitos assolados com as perdas, familiares das vítimas de uma má administração pública dessa crise pandêmica. Porque recursos existem, mas o Deus mercado exige sacrifícios e Mamon não é facilmente saciado. Cristãos somente preocupados com a manutenção de seus prédios irrelevantes, vazios de vida e de verdadeiro evangelho. Faculdades teológicas, formadoras de líderes religiosos, mantêm seu culto ao dinheiro e ao poder que despreza o risco das vidas sob sua tutela. São ameaças silenciosas para manter o sistema que não admite ser contrariado, enquanto sacrifica, através de seus mercenários da fé, que roubam, matam e destroem continuamente. Não fechem os templos! Não parem as aulas! Há muito dinheiro em jogo. O pão que repartimos é recheado de veneno indispensável. É o desprezo pela vida, alimentando as mentiras e ignorando fatos, fechando os olhos para as mortes, o risco, o assassinato. Porque sim, é assassinato. Não morreu porque chegou a sua hora. Não era para ser assim. Não estava escrito. Não foi destino. Senão, a profecia não seria necessária. E tudo o que dizemos crer se inutilizaria. Verdadeiro ato profético é responsabilização. E eu responsabilizo todo o que se isenta de proteger seu irmão. Todo o que fecha os olhos para o risco que as vidas correm. Todo o que baixa a cabeça para quem tem dinheiro e poder. Todo o que se deixa acreditar pelas palavras de paz, paz, quando não há paz. Eu responsabilizo todo o que age e ri e ignora a necessidade. Todo o que não se faz parte do cuidado, da solução, da proteção da vida. Sim, viver profeticamente é responsabilizar-se e assumir ação proativamente em favor dos vulneráveis, ainda que venha perseguição, ainda que venha retaliação. É preciso se posicionar profeticamente e não mais viver de maneira fatalista, entregando-se às falas mentirosas e assassinas. Que não sejamos cúmplices, que nos responsabilizemos e cuidemos uns dos outros, repartindo o nosso pão, o pão nosso, abrindo mão de privilégios, não mais negociando vidas em favor de instituições e sistemas, deixando vazio o altar de Mamon. Porque o bom pastor cuida de suas ovelhas. Ele não é como o mercenário ou ladrão que cuida das ovelhas a fim de extorquir delas o que lhe apraz. Quando o lobo aparece, o ladrão, o mercenário, o falso pastor foge.
deixando as ovelhas à mercê do que lhes pode matar. Mas o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Assim eu reconheço os mercenários da fé por sua postura de expor a vida das pessoas ao risco de morte nessa pandemia. Em nome de suas instituições, sejam elas igrejas, sejam faculdades teológicas, em nome da manutenção desse império, dessa máfia de ladrões, vidas são perdidas, sacrificadas. A Mamon, ao mercado, ao império, ao César responsável pela crucificação de Jesus, o poder. Ladrões, eu os responsabilizo por cada sangue derramado. Indígenas, quilombolas, mulheres sob o jugo da violência doméstica, vidas perdidas pelo vírus, pela mentira, pela omissão. Eu os responsabilizo por toda a propaganda política em nome de um falso Messias, em nome de favores missionários colonizadores. Eu os responsabilizo por toda a sujeira que vem sendo espalhada por onde seu falso evangelho é pregado, por onde essa teologia maligna, podre e vil está sendo ensinada. Que sejam responsabilizados nessa vida, na eternidade. Essa reflexão eu escrevi em tempos de pandemia, no ano de 2021. E ainda que estejamos no fim do ano, praticamente, ainda consigo observar esses mesmos rastros de irresponsabilidade entre muitos que se dizem lutar, ensinar e defender a verdade. Não abrem mão do poder, não abrem mão de controlar a vida uns dos outros, muito menos de falar da vida de quem não conhecem, da vida das pessoas com quem elas não estão dispostas a caminhar. Esses tempos são difíceis. E com essa reflexão, eu gostaria de incentivar você a pensar na sua responsabilidade, a pensarmos na nossa responsabilidade enquanto sociedade, porque não é suficiente cuidarmos de nós mesmos. Precisamos cuidar uns dos outros. Precisamos abrir mão dos nossos grandes sonhos, muitas vezes, para permanecermos vivos e juntos. Está na hora de assumirmos responsabilidade, de percebermos que aquilo que chamamos direito, muitas vezes, é privilégio, parece privilégio para o outro. É inalcançável para muitos. Está na hora de entendermos a realidade daqueles que nos cercam. E ainda que as leis se flexibilizem, sempre é tempo de cuidarmos uns dos outros, de não pensarmos somente em nós, de não nos colocarmos apenas cuidando dos nossos próprios interesses. Por isso, eu não tenho nenhuma responsabilidade por defender instituições religiosas. A minha responsabilidade primeira é com vidas. E é por elas que precisamos olhar. Muito obrigada por ouvir esse podcast, por continuar ouvindo. Se você não ouviu os episódios anteriores, eu te convido a ouvir, refletir, compartilhar. E assim nós podemos manter viva a chama do pensamento crítico, do pensamento que não aceita tudo cegamente, que não aceita tudo de qualquer maneira, sem refletir, sem questionar, sem buscar as fontes, sem compreender. E se você quiser pensar a respeito do texto bíblico que eu acabei fazendo uma analogia e citando ele indiretamente na minha reflexão hoje, eu cito o capítulo 10 de João, do Evangelho de João.
João capítulo 10 fala sobre o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas. Entretanto, muitos usam esse texto, principalmente o versículo 10, João 10, que diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E usam esse texto dizendo que o ladrão desse texto especificamente se refere ao diabo. Entretanto, para interpretarmos um texto, isso é uma lição básica, é importante lermos seu contexto, é importante entendermos a forma como está escrito. E se você ler desde o capítulo 9 e o capítulo 10, você vai perceber que toda a narrativa é feita em paralelos, o paralelismo que nós costumamos falar. E nesse texto, o narrador está constantemente comparando a pessoa de Jesus na narrativa com o bom pastor e o contrário dele, que seria o ladrão, o mercenário, o falso pastor. Se existe alguma figura que pode ser uma analogia do diabo, do que se entende por diabo na época em que o texto foi escrito, muito diferente da construção de diabo posterior da história da igreja, ele pode ser, por exemplo, a figura do lobo, que quando o lobo aparece, o falso pastor foge, deixando as ovelhas à mercê desse lobo. Mas o falso pastor é o líder religioso com quem Jesus está debatendo nessa narrativa. É o líder religioso que só está interessado em tirar proveito das suas ovelhas. O que ele tem a ganhar com elas? Mas quando há risco de morte delas, ele foge. Ele deixa a elas à mercê de qualquer perigo. Então aqui nós podemos identificar uma das razões possíveis por que os líderes religiosos e muitas instituições hoje insistem em dizer que o ladrão desse texto é o diabo, porque é fácil colocar a culpa num ser transcendente e não assumir a responsabilidade de que o texto está sendo uma crítica feroz aos falsos pastores, aos líderes religiosos que, como em Ezequiel 34, fala dos falsos pastores, que são líderes políticos, inclusive, que apacentam a si mesmos, que apacentam o próprio umbigo e não querem realmente saber da segurança das ovelhas. Eu aproveitei essa analogia para colocar uma reflexão séria a respeito da nossa responsabilidade enquanto influenciadores na sociedade, enquanto educadores, enquanto em posição de liderança. Todos querem influenciar, todos querem pessoas ao redor para ouvirem o que tem a dizer. Eu vejo pessoas que gostam de ficar fazendo visita um na casa do outro, para tomar grandes cafés, para falar mal da vida das pessoas, para ficar julgando e condenando pessoas, para ficar dizendo o que o outro tem de certo ou de errado. E com isso espalham uma influência venenosa nos ouvidos de quem os ouve. Por isso eu aproveito essa reflexão em tempos de pandemia para nos chamar a atenção. Chamar a atenção para que nos coloquemos no lugar do outro e em favor do outro. E não mais como donos da verdade, como servos do poder. Muito obrigada, um grande abraço e até a próxima.